livro do profeta Jeremias, capítulo 32, a partir do versículo 16, vamos ler um pouco da palavra de Deus para a nossa meditação hoje. Jeremias 32, versículo 16. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois que entreguei os documentos a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostras tua bondade a milhares de pessoas, mas também permite que as consequências do pecado de uma geração recaia sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, o Senhor dos exércitos. Tens toda a sabedoria e fazes grandes milagres. Vês a conduta de todos e lhes dá o que merecem. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados ainda hoje, e continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso o teu nome é famoso até hoje. Querido eterno Deus, te louvamos, te glorificamos por esse momento, Senhor, tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu de estarmos diante da tua santa palavra, a liberdade que temos, Senhor, de poder pregá-la, de poder, ó Deus, meditar na palavra do Senhor, mas estamos na dependência do teu Espírito Santo, para que o teu Espírito nos use nesta noite, para que o Senhor venha falar profundamente, Senhor, por meio desta palavra, desta mensagem, que cada coração aqui nesta noite seja tocado profundamente pelo Senhor, e que aquilo que o Senhor projetou na eternidade para se cumprir na nossa vida, nós possamos pela fé alcançar. Assim oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o tema da campanha, pastor Charles me passou, né? É o Deus das causas impossíveis. Que maravilha, né? Nós sabemos que existe um Deus que não tem nada que Ele não possa fazer. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para nós entendermos um pouco daquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio dessa palavra, os irmãos perceberam que esse trecho da palavra lida aqui é uma oração do profeta Jeremias ao Senhor. E nós precisamos entender em que contexto o profeta Jeremias fez essa oração, para nós entendermos como é importante nós compreendermos que Deus, Ele age de maneira soberana em todas as ocasiões, e também Ele não desampara aqueles que servem ao Senhor, ainda que permita que nós passemos por momentos de aflições, porque de fato nessa vida nós experimentamos momentos de aflições, provações, lutas, mas isso não significa que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, que Deus não está ouvindo as nossas orações. Não, de forma nenhuma. Nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano e Ele age como quer, na hora que quer e do jeito que quer, e não tem que dar satisfação a homem nenhum de como Ele faz e por que Ele faz. Então nós não temos direito sequer de exigir de Deus qualquer coisa. Tudo que nós precisamos é confiar na bondade desse Deus, na misericórdia desse Deus, e nos curvarmos a Ele, esperando receber dele aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas.
A nação de Israel havia se dividido em dois blocos, em duas nações. Uma parte ficou no norte com as 10 tribos, que ficou conhecido como Israel, e a parte do sul com Judá e Benjamim, que ficou conhecido como a nação de Judá. A nação de Israel, a nação do norte, havia sido já subjugada pelo rei da Síria. E por que essa nação foi subjugada? Porque ela foi levada para a escravidão. Porque o povo havia deixado de obedecer ao Senhor. Porque o povo deixou de colocar em práticas as orientações do Senhor. Deus havia feito grandes promessas para o povo, para o seu povo, e que o Senhor disse que aquele povo iria ser muito abençoado. Mas se eles deixassem de obedecer ao Senhor, se eles desviassem dos caminhos do Senhor, o Senhor iria trazer a calamidade sobre aquele povo. E assim aconteceu com Israel. Agora chegou a vez de Judá. Judá viu tudo acontecer com Israel, mas não se colocou, não se humilhou, não aprendeu com aquilo, não aprendeu com a lição. Meus irmãos, uma coisa nós precisamos aqui já trazer para nós. Nós precisamos aprender com as lições que nós vemos acontecer com aqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes Deus quer trabalhar conosco, quer nos ensinar com os testemunhos positivos, mas também com os testemunhos negativos. Quantas pessoas nós conhecemos que às vezes era uma bênção na presença do Senhor, mas em dado momento começou a desviar da presença do Senhor e veio a calamidade, e isso precisa servir para nós de instrução, de alerta, de aprendizado. Glória a Deus. Josias tentou fazer uma reforma em Judá e fez uma reforma que durou um tempo, mas com a morte de Josias o povo tornou a fazer tudo errado. E agora havia chegado o tempo de Judá também experimentar a calamidade. E Nabucodonosor, a nação da Babilônia, agora vai sitiar Judá. Judá está sitiado, eles estão numa situação difícil, eles estão sabendo que eles iriam ser levados para o cativeiro. Esse era o momento que Jeremias estava vivendo, um momento de conturbação, um momento de tribulação, um momento de insegurança, um momento de incertezas. Como vai ser esse período? Será que Deus vai nos abandonar? Será que não vai ter solução para a minha vida mais? Quantas pessoas, no momento das suas calamidades, pensam exatamente assim, como se tivesse chegado o fim, como se tivesse acabado, como se não tivesse mais nada de bom para acontecer na sua vida. E Deus revela para Jeremias, naquela situação, comprar um campo. Que revelação estranha é essa? Aquela cidade seria destruída e o Senhor manda Jeremias comprar um campo. Estava tudo completamente fora da lógica humana. E sabe o que nós aprendemos aqui? Que Deus não depende da lógica humana para operar a sua vontade. Deus não depende da lógica humana. Aliás, milagres existem porque são exatamente aquilo que a lógica humana não explica. Por isso é milagre. E Deus pediu para que Jeremias, no versículo 14, fala que Deus ordenou a Jeremias que pegasse a escritura daquela terra que ele comprou. A escritura que foi selada junto com as testemunhas, colocasse aquela escritura no vaso de barro, a fim de que aquela escritura fosse conservada por muito tempo. Por muito tempo. Pois assim diz o Senhor. Por que o Senhor mandou fazer isso?
era um ato profético que estava acontecendo ali, né? A escritura vai permanecer intacta, porque o Senhor que mandou comprar é o Senhor que vai fazer com que o seu povo viva nesse lugar, aleluia, seja abençoado nesse lugar, no tempo de Deus. Algum dia, diz a palavra do Senhor, as pessoas voltarão a ter propriedades nessa terra, e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. Meus irmãos, e depois desse ato profético de Jeremias, é que ele ora ao Senhor agora. Diz a palavra, depois que entreguei os documentos, eu orei ao Senhor. E como Jeremias orou ao Senhor? Ele começa a sua oração reconhecendo quem é Deus. Ele começa a sua oração dizendo, ó soberano Senhor. Nós precisamos entender quem é o Deus que nós estamos invocando. Ele é o Deus soberano. Isso significa que acima dele não tem ninguém, que na frente dele, para opor a ele, também não existe ninguém. Operando o Senhor, ninguém pode impedir. Quando Deus determina, as coisas acontecem do jeito que Ele determina, e ninguém pode impedir. Ele é soberano. Glória a Deus. Mas Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser também. Ele usa o mais simples, Ele usa o mais humilde, Ele usa quem às vezes você pensa que não tem condição alguma. Mas por que Ele faz? Para que as pessoas entendam que a bênção está nele, e que a bênção vem dele, e que Ele é o soberano, e que nós não temos que esperar pelo homem aquilo que nós devemos buscar em Deus, aquilo que nós devemos esperar pelo nosso soberano. Ó soberano Senhor, diz Jeremias. Jeremias agora está orando porque ele estava debaixo de uma orientação de Deus. Essa oração dele foi uma oração colocada dentro do plano de Deus. Eu acredito, eu creio que o pastor começou essa campanha por uma revelação de Deus. Se é uma campanha por revelação de Deus, então os irmãos precisam entender uma coisa: as orações dos irmãos estão dentro de um plano de Deus, dentro de um projeto de Deus. Estamos chegando ao final dessa campanha, e é possível que durante esses dias o Senhor já tenha falado muito a alguns corações e tem feito algumas promessas. E promessas que ainda não se cumpriram. Mas saiba de uma coisa: não significa que não vai cumprir. Não significa que Deus falhou porque Ele não falha. Não significa que você deva desistir de buscar e esperar. Lembra da promessa de Deus para Jeremias: enterra o vaso. Se Deus prometeu, vai cumprir. Há coisa na nossa vida que nós precisamos enterrar o vaso. Senhor, o tempo é do Senhor, mas está aqui, Senhor, está guardado. Eu sei que a hora vai chegar, e quando chegar o teu nome vai ser glorificado. E quando chegar a bênção vai chegar, e vai chegar um momento de alegria, de prosperidade, de vitória. Ó Senhor, Tu fizeste os céus e a terra com Tua mão forte e Teu braço poderoso. Por isso nada é difícil demais para Ti. Em algumas versões, nada é impossível para Ti. O Deus que criou os céus e a terra, o que pode ser impossível para Ele fazer? O Deus que criou o homem, o que pode ser impossível para Ele fazer no homem? Ele é capaz de libertar o homem da escravidão mais terrível. Ele é capaz de mudar o ser humano, de transformar o homem.
mas Ele também é capaz de curar as enfermidades adquiridas pelo homem, porque Ele é o Criador. Existem situações na vida humana que enfermidades diante dos médicos que não existe para a medicina solução. E muitas vezes o médico pode dizer assim: não tem jeito, você tem apenas mais um pouco de tempo. Mas quem é o homem para determinar os dias do homem? Os nossos dias estão escritos no céu. Os nossos dias estão determinados por Deus. E se for preciso, Ele cria um órgão novo para trocar aquele que foi atingido. Aleluia! Esse é o Deus Todo-Poderoso. Nada é impossível, nada é difícil demais para o Senhor. O Senhor mostra bondade a milhares de pessoas. E como, né, irmãos? E como Deus mostra bondade a milhares de pessoas. Podemos dizer, e às vezes nós dizemos, e com toda certeza, Deus é bom o tempo todo. Nós é que somos ruins, que às vezes não conseguimos nem agradecer a Ele, porque nós respiramos no amanhecer desse dia. Porque muitos dormiram e não acordaram. E às vezes a gente acorda e esquece de agradecer a Deus. Tivemos um dia difícil de trabalho, quem sabe? Às vezes reclamamos do dia difícil de trabalho. Mas em vez de reclamar, nós deveríamos agradecer, sabe por quê? Porque nós tivemos condição para trabalhar. Aleluia. Porque Deus abriu uma porta para nós trabalharmos, para sustentar a nossa vida. Apesar das lutas, apesar das provas, mas quantos não têm? Quantos não têm condição de trabalhar? Precisamos agradecer porque nós temos saúde para trabalhar. Nós precisamos reconhecer a bondade do Senhor a todo tempo. O Senhor, apesar de sua bondade ser tão grande, diz Jeremias na sua oração, o Senhor também permite que consequências do pecado seja vivido pelos homens. Ele está dizendo que o que Deus estava para fazer ali não era nada que os homens de Deus já não tivessem sido avisados. Deus iria executar um juízo, trazer a calamidade, mas Deus já havia falado com eles. Na verdade, quem escolheu a calamidade? Deus ou os homens? Muitas vezes nós entramos em situações difíceis e nós queremos culpar a Deus pela situação. E muitas vezes quem é que escolheu o caminho que escolheu? Pessoas às vezes num casamento, num conflito, né? Mas antes de casar teve todos os sinais que não seria bom. E toda oportunidade para fazer diferente, mas... E depois quer reclamar com Deus: o meu casamento está difícil. Mas quem escolheu? As calamidades chegam e nós precisamos aprender com elas. Quando as calamidades chegam, nós precisamos entender que Deus permite as calamidades para nos ensinar. Deus permite as calamidades para tratar com a nossa vida. E Deus permite as calamidades para nos levar ao arrependimento. Porque quando está tudo muito bem, às vezes nós nos acomodamos, como diz o pastor aqui, nós dormimos. Mas quando a calamidade vem, nós somos levados ao arrependimento dos nossos feitos, dos nossos pecados. Em vez de reclamar e querer acusar a Deus, querer culpar a Deus, nós precisamos entender quem nós somos. Deus é o soberano, nós somos apenas os servos. É por isso que, se tem uma oração que exige fé para ser orada,
Sabe qual é? A oração que Jesus ensinou. Pai nosso. Ele diz assim: seja feita a tua vontade. Mas tem que ter fé para acreditar que a vontade de Deus é a melhor para nós. Acreditar que Deus é o soberano, que está no controle de todas as coisas. A calamidade é a oportunidade que nós temos de lançarmos aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu estou passando por esse vale, mas eu sei, Senhor, eu não ouvi o Senhor. Se eu tivesse ouvido os teus conselhos, não estaria nesse momento, nessa situação. Mas, Senhor, esse é o momento que eu preciso pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que restaure, Senhor, a minha vida. Eu quero pedir ao Senhor que no vale que eu tenho que passar, pelo tempo de calamidade que eu tenho que enfrentar, eu peço uma coisa, Senhor: não me deixa ser destruído. Sustenta-me, Senhor. No período da calamidade, sustenta-me. Me ajuda. Me mantenha vivo, para que quando chegar o tempo de desenterrar a botija e tirar ali e ver as escrituras saindo, eu esteja vivo para ver cumprir as promessas do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha comunidade onde eu sirvo ao Senhor. Promessas foram feitas sobre esse lugar e sobre essa comunidade, e creia, haverá um momento em que os irmãos vão presenciar as coisas acontecendo aqui, e essa porta ficará estreita para receber o número de pessoas que virão, porque serão trazidas por Deus para serem abençoadas e viverem aqui um momento de bênção e prosperidade para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus há de trazer a bênção sobre o seu povo. Na oração, Jeremias ainda diz assim: Tu és Deus grande e poderoso, o Senhor dos exércitos. A cidade estava cercada de exército da Babilônia. A Babilônia ia levar o povo de Deus, mas só ia levar porque Deus permitiu. Porque quem é o Senhor dos exércitos é o Senhor. Se ele quisesse, era apenas uma ordem, não importava o número do exército que estava ali cercando, não importava a quantidade de arma que eles tinham, não importava a força daquele exército. Bastava uma ordem do Senhor e aquele exército cairia todo por terra. Ele é soberano, ele é o Senhor dos exércitos. E quando ele tiver que levantar para pelejar e nos conceder a vitória, ninguém ficará na frente para resistir, para impedir que as bênçãos de Deus nos alcance. E nós louvamos ao Senhor por isso. Tens toda a sabedoria e fazes grandes milagres. O Deus que nós invocamos é o Deus que faz grandes milagres. Jeremias reconhece isso na sua oração. E ele diz assim: realizaste os sinais e maravilhas na terra do Egito. Ele vai lembrar na oração como que Deus operou no povo dele no passado, para tirar o povo do Egito. Com um braço forte, Deus tirou o seu povo das garras de Faraó. E ele, na sua oração, ele lembra desses milagres. Às vezes na nossa oração nós precisamos lembrar. Não é que nós temos que lembrar a Deus, porque Deus não esquece. Mas na nossa oração nós lembrarmos diante de Deus: Senhor, eu sei como o Senhor fez, eu sei como o Senhor operou na vida do seu povo, como o Senhor fez algo tão extraordinário. Eu sei como o Senhor Jesus curou o cego de nascença. Eu sei como o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. Eu sei porque está registrado na tua palavra. E não precisamos também ir muito longe
longe, não. É possível que algum dos irmãos já saiba de alguém que recebeu o milagre de Deus na sua vida. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Jeremias diz aqui: os feitos do Senhor são lembrados ainda hoje. Mas tem uma coisa: o Senhor continua a fazer milagres em Israel. Aleluia. Estava numa situação difícil, mas ele não perdeu a esperança. Senhor, o Senhor não mudou. O Senhor continua a fazer milagres ainda em Israel. Glória a Deus. Nós precisamos olhar para o passado, para aquilo que Deus fez, mas olhar para o tempo presente e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor continua a fazer milagres no meio do povo do Senhor, e é por isso que eu estou aqui nessa campanha da causa impossível, porque eu sei que o Senhor é o soberano, o Senhor é o Criador, e para o Senhor não há nada impossível. E eu coloco a minha vida, eu coloco a sua vida diante do Senhor, coloco aquilo que está te desafiando. Mas não exija de Deus nada, porque nós não temos esse direito. Mas se submeta a Ele, a sua soberana vontade, e creia no poder dEle para operar agora se Ele quiser. Se for a vontade do Senhor, você está orando, colocando a sua necessidade no Senhor. Se for a vontade do Senhor, pode acontecer agora. Não precisa ser amanhã nem depois, pode ser agora. Basta ser a vontade do Senhor e Ele ordena. E quando Ele ordena, as coisas acontecem. Acontece. E não acontece porque o pastor está pregando, não, acontece porque você está orando, acontece porque você está crendo na palavra de Deus e no Deus de milagre. E os céus podem se abrir para você aqui nessa noite. Aleluia. E você vivenciar algo novo de Deus na sua vida, um momento de renovo, de fortalecimento, de libertação, de cura. Eu não sei qual é a sua maior necessidade hoje, mas o Senhor sabe. Mas se não for hoje, não esqueça, enterra a botija e espera pela bênção no tempo de Deus, porque a vitória chegará no tempo certo, e quando ela chegar, você vai lembrar desse momento. Quando ela chegar, você vai lembrar dessa campanha e vai dizer: Senhor, eu lembro quando eu fiz. Eu lembro quando o Senhor falou comigo. Eu lembro quando o Senhor me fez a promessa. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu quero passar ao pastor Charles. Momento aqui da oração. Que palavra gostosa, abençoada esta noite. Deus falou conosco profundamente, gente. Se você prestou atenção no que foi pregado aqui, falado aqui, você ouviu.